90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online! Estamos não estamos ao vivo Online, hoje. sim. Online sim, ao vivo não. Ai, meu Deus do céu, mas estamos aqui estudando ainda mais. Esse vídeo foi gravado. Que dia é hoje, Pedrão? Hoje é dia 16. Hoje é dia 16. O dia da Não, aula hoje é não. 16. O dia da aula é dia 16, né? Mas então a gente vai falar do nosso projeto Específicas. É feriado, né, cara? A galera então está estudando, porque essa semana tem prova da Unicamp, primeira fase, e tem prova da UPE, tá? As duas vão ter temas transversais aí, então assim, a gente definiu que o Leozão faria questões da Unicamp com vocês essa semana, e eu trouxe as questões do vestibular seriado da UPE, da terceira fase, né? Do terceiro ano, né? Que se faz isso aí. Então aqui, ó, nós vamos fazer as questões do ano de 2018, tá? Você vai fazer agora a prova para 2019 e com certeza vai encontrar temas que estarão aqui na minha aula de hoje. Então olha só, 400 pessoas foram entrevistadas em uma pesquisa de opinião. Quando eu leio isso, tá? E vejo essa tabela A, B, C, A e B, A e C, eu nem preciso ler tudo para identificar que o tema dessa questão é conjuntos. Tudo bem? Beleza. Ah, Vitor, mas vai ser conjuntos o todo? Não, eu vou utilizar conjuntos. Depois disso pode ser que apareça mais alguma coisa. Então, né, uma pesquisa de opinião sobre o consumo dos produtos A, B e C e os resultados estão apresentados na tabela. Maravilha. Se escolhermos ao acaso, olha aí a probabilidade, né? Já é clássico, né? Se escolher, vai escolher alguma coisa, probabilidade, tá? Uma dentre as pessoas entrevistadas, qual a probabilidade dela não consumir nenhum dos três produtos? Galera, olha só, são 400 pessoas entrevistadas, tá? E eu quero escolher aquele cara que não consome nada disso. Então eu tenho que fazer a distribuição nos diagramas, verificar quantas pessoas estão dentro dos diagramas para descobrir quantos estão fora. Tudo bem? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um bate-bola rápido com o Pedro aqui mostrando essa tela, enquanto eu preencho os diagramas aqui no meu quadro branco. Então olha só, nós temos aqui o consumo de A, consumo de B e consumo de C, tá? Estão aqui os nossos três conjuntinhos. Aqui fora, nós temos o universo, tá? E aí o universo vai contemplar as pessoas que não consomem também, tá? Esse universo tem que ter as 400 pessoas. Como eu tenho números que não são tão grandes e os números tão bonitinhos, a gente vai conseguir fazer alguns cálculos de cabeça. Mas o que você precisa saber é que a estratégia para preencher o diagrama é sempre a mesma. Você vai começar do centro, do meio, né, para fora. Então o que você vai olhar? Vem comigo aqui. Vai olhar aqui, ó, de trás para frente. Então, ó,
Quem é o cara que consome A, B e C? Ah, viu, são 45 pessoas. Então aqui eu coloco 45. Voltamos. Ó, quem consome B e C? 65 pessoas. Então aqui você coloca 65. Errou! Por que errou? Porque ele diz que 65 consomem B e C e não apenas B e C. Então aqui não vai ser 65. Vai ser 20. Por que 20, viu? Porque quem consome B e C é todo esse grupinho aqui. Então é aí que a maioria das pessoas erra, tá? Tem que fazer a subtração para ir construindo. Então agora que tu já pegou a manha, vamos colocar os outros, ó. A e C são 105 e A e B são 75. Então aqui para completar 105 eu preciso de 60 e para completar 75 eu preciso de 30. Maravilha? Então agora a gente vai para a parte final. Quantos que consomem o C? 185. Então, ó, aqui tem que ter 185. Eu já tenho 105, 125. Para completar 185, aqui é 60 também, tá? Quantos consomem o B? 120. Então, ó, aqui nós já temos 65, 95, para completar 120, 25. E no final, o A tem 175 pessoas. Então, aqui eu já tenho 105, 135, para cá, 40. Viu que legal? E o que falta pra gente? Falta descobrir quantos caras estão aqui fora, né? Então essa é a parte ainda de conjuntos. Eu sei que a soma de todo mundo aqui tem que dar 400, tá? Todo mundo do universo ali, né, da questão. Então aqui a gente já tem, ó, olhando para o conjunto A, volta por favor, 175A, não é? 175. Então, ó, 175 com 25 dá 200. 200 com 20, 220. 220 com 60, 280. Viu que onde é que está o resto das pessoas? O resto das pessoas está aqui fora. Então, 280 para completar 400, 120. Ah, legal. Tá? O que eu faço com isso agora? Agora vamos para a questão. Olha, se escolhermos ao acaso uma dentre as pessoas entrevistadas, qual a probabilidade dela não consumir nenhum dos 3 produtos? Aí você tem que lembrar o que é probabilidade. Então, ó, probabilidade vai ser calculada como o que você quer sobre o total de possibilidades. Então, o que você quer? Você quer escolher alguém que não consome nada. Olha para cá e diz quem é que não consome. Ah, viu? Quem não consome é o 120. O verde não funciona, né? Quem não consome é o 120. Então, eu quero escolher alguma dessas 120 pessoas. Mas viu que você não escolheu aleatoriamente alguém? Então, o total de pessoas que você poderia ter escolhido, alguém das 400. Viu que agora tem outro detalhe, né? Acabou a probabilidade, mas as opções estão em porcentagem. Então, como é que você transforma para porcentagem? Você precisa pegar aquela fração e escrever uma fração equivalente que o denominador seja 100. Então, você vai fazer o seguinte. Ó, nós estamos buscando escrever em porcentagem. Olha como é que é bonitinho. Se você dividir por 4, vai ficar assim, ó.
30 por 100. 30%. Tá? Essa certamente vai ser a sua resposta. Pode printar aí a solução. Deixa eu escrever aqui que isso aqui foi a questão 1. Tá? Foi que foi. Vamos ver se acende aqui pra gente. 30, letra D. Ah, moleque! Show de bola! Tô com sorte, Pedrão. Tá com sorte, tá com Esse vestibular é meu, moleque. Vamos com tudo, vamos com tudo. Vamos pra questão 2? Bora. Questão 2. Ih, olha aí. Olha aí. Probabilidade de novo. Ó. Já avistei aqui ó, o nome temido. Né? Então vamos aproveitar que a gente já sabe o que é a probabilidade que eu acabei de falar. Então, nos jogos internos de uma escola, 8 estudantes foram classificados para a final da corrida dos 100 metros livres. 6 do ensino médio, 3 do primeiro ano, 1 do segundo ano e 2 do terceiro ano, e 2 do fundamental, 1 do nono e 1 do oitavo. Ok. Considerando que todos são ótimos atletas e que possuem iguais condições de ganhar a medalha entre os 3 primeiros colocados, qual é a probabilidade de que pelo menos um dos estudantes do terceiro ano esteja entre os 3 melhores atletas no final da corrida? Temos algumas estratégias para trabalhar essa questão. Ela pode ser feita de várias formas, tá? Então vamos pensar o seguinte, são 8 atletas diferentes, tá? Então além da probabilidade, a gente vai trabalhar agora a probabilidade misturada com a análise combinatória. Porque para fazer a contagem do que a gente quer e do total, eu vou precisar de uma técnica de contagem. Porque eu vou ter que descobrir quantos são os casos em que eu tenho alunos do terceiro ano envolvidos. Quantos são os casos totais? Então agora eu estou falando de quantos. Quantos isso, quantos aquilo. E aí eu vou trabalhar um problema de contagem. Tudo bem até aí? A questão ficou clara? Então são 8 estudantes, 2 estudantes do terceiro ano. O que a gente quer fazer? Quer que pelo menos um deles esteja classificado ali entre os 3 primeiros. Então vem comigo para cá. Posso apagar? Pode. Então vamos apagar. Já deram aquele print maroto? Já, eu tinha deixado antes o print, né? Sim. Vamos com tudo. Nós temos 8 alunos. Desses 8, 2 do terceiro ano. Ok? Então, o que a gente quer fazer, Pedrão? A gente quer descobrir o seguinte, probabilidade vai ser o que a gente quer. Embaixo, o total. Só que o problema está falando do pódio. O pódio tem 3 posições, primeiro, segundo e terceiro. Faz diferença a posição que você está no pódio? Sei. Não sabe? Tanto faz para você ser primeiro, segundo ou terceiro? Não, eu quero ser primeiro. Tu quer ser primeiro. Então, se você não ficar em primeiro, você ficar em terceiro é diferente de você ficar em segundo. Ok, mas e nessa questão? Essa questão é linda, tá? Nessa questão, isso não importa. Viu? Por que não importa? Porque o que ele diz é, nós queremos que ele esteja lá, entre os 3 melhores. Então não importa se ele é primeiro, segundo ou terceiro. A posição dele em si não importa, tá? O que interessa é a gente pensar o seguinte, de quantas formas a gente pode premiar os caras? Quem serão os premiados, né? E não como serão, porque aqui eu tenho. Esses 3 caras foram premiados. Se eu trocar de ordem, continuam os 3 caras premiados, concorda?
Então eu vou falar de grupos, tudo bem? Então a nossa brincadeira vai ser, nós temos duas situações, né? A situação A, situação 1, né? Eu tenho um dos alunos premiados e o outro não. Situação 2, eu tenho os dois alunos premiados, tudo bem? Então é isso, olha só. Alunos do segundo ano, vamos colocar assim. Aluno A e aluno B. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. De quantas formas podemos escolher os 3 premiados? Então o cara vai fazer assim, ó. Como a ordem não importa, né? Você vai só escolher um grupo que será premiado, você vai fazer uma combinação. Combinação de 8 alunos, escolheu 3. Ah, viu que maravilha. Então, ó, 8 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial. Isso aqui vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial, 3 fatorial. 5 fatorial morreu com 5 fatorial. E 3 fatorial vai dar 6, então ele morre com 6. Viu? Então significa que nós temos 56 formas de escolher os 3 alunos que serão premiados. Eu tenho 56 maneiras, tá, de escolher 3 alunos. Agora o que eu quero fazer? Eu quero escolher, dentre esses premiados, pelo menos um, tá? Pelo menos um que vai ser premiado. Então pode acontecer o seguinte. Então, ó, eu posso ter isso aqui. O A foi premiado? Sim. O B foi premiado? Sim também. Quando os dois são premiados, significa que pelo menos um deles foi premiado? Sim. Mas viu que poderia ser o A premiado e o B não. Poderia ser o A não premiado e o B premiado. Né? Eu teria que calcular essas 3 coisinhas, lembrando que isso aqui vai dar o mesmo resultado, é só tu multiplicar por 2, né? Mas eu também posso pensar o contrário. Eu posso pensar o seguinte, ó, é mais fácil eu calcular a chance de ninguém ser premiado. Nem o A, nem o B. Mas pô, qual é a vantagem de você fazer isso? Você ganharia tempo, tá? Eu quero deixar para vocês como exercício que vocês calculem desse jeito, tá? Calcula esse, depois esse, depois esse. Vocês vão fazer 3 contas. Eu vou fazer uma conta só. Eu vou calcular só a chance deles não serem premiados, nenhum dos dois serem premiados, tá? Então, olha só, se nem o A e nem o B vão ser premiados, de quantas formas eu posso escolher 3 alunos tirando esses 2? Então, se eu tirei 2, só me sobram 6. Então, ó,
3 fatorial é 6. Então, significa que nós temos 20 casos onde A e B estão fora do pódio. Viu, Hugo? Se o total de pódios é 56, qual é o complemento desse 20? O complemento é quanto falta para completar 56. Então, 36. O que significa esse 36? Em 36 pódios, vai ter o A, ou o B, ou os dois, tá? Então, a probabilidade procurada vai ser justamente (36 sobre 56). Mas, Viug, esse número é feio. Dá para melhorar? Dá para simplificar? Vamos fazer o seguinte. Vamos simplificar por 2. Então, peraí. 36 por 2, 18. 56 por 2, 28. Ah, Viu, dá para simplificar por 2 de novo. Então, simplifica por 2 de novo. 9 e 14. Ah, Viu, vamos simplificar por 2 de novo. Não, não dá mais. Então, vamos simplificar por 3 também. Não dá. Então, essa aqui é a sua resposta, é a sua fração irredutível, 9/14. Vamos ver se tem isso aí. Ih, rapaz, olha ali, a letra E. Tu acha que eu acertei, Pedrão? Confia na minha... Claro. Ih, moleque, olha aí. É dia de sorte mesmo. Hoje é dia de sorte. Ah, tô iluminado, graças a Deus. Tô gordo também, mas tô iluminado. Vamos lá. Questão número 3. Olha só, excelente questão. Esse é um tópico, claramente uma prova específica, tá? Por quê? Porque é o final, tá, de todo o conteúdo, é a geometria analítica. Então aqui a gente vai fazer a área de uma figura ou o perímetro de uma figura, né? No caso aqui vamos fazer as duas, utilizando distância entre dois pontos, tá? E calculando também a área a partir do determinante. Então é muito legal. Vamos usar o plano cartesiano para montar esse negócio, tá? E depois disso, vamos usar aquilo que a gente aprendeu em geometria analítica. Então, bota ali para eles printarem. Pera aí, deixa eu escrever aqui. Isso aqui é a nossa questão 2. O PE. Foi que foi? Foi. Maravilha. Vamos então apagar isso. Geralmente eu não uso régua, né, Pedro? Mas vamos olhar, aproveitar que ela está me olhando aqui e vamos usar. Só pisca para mim aqui, por favor. O máximo é o 6, né? Tá bom. Então... Já corto pra você? Pode cortar. Show. Tá bonito. Ok, vamos marcar aqui. Acabei de ter uma ideia, cara. Acho que é muito boa. Conte-me tudo, esconde nada. Vou te contar. Tô olhando aqui a régua. Sim. É porque eu nunca uso, né? Então é uma novidade, né? Tô olhando aqui pra régua e tô pensando, pô, como será, né? A galera de casa não tá vendo, mas o nosso quadro não é quadriculado, né? Sim. Então como Não será? tem aquelas ranhuras pra você deixar... Isso aí. Como será que o professor sabe, Pedrão, se ele tá escrevendo, fazendo a linha, né? Reta ou não, né? Se ela tá
em relação aqui. Eu pensei agora, como eu trabalho também com obras na minha casa, eu vou pegar uma régua dessa, essa aqui mesmo, vou roubar. Vou fazer um buraco nela e vou botar um nível. Ao invés de fazer isso, né? Mais fácil comprar o nível. Então, vou comprar um nível, mas aí o nível não vai ter na régua. Não, mas tem régua com nível. Ah, mas aí não dá para usar no quadro, que o nível geralmente é de ferro. Vai arranhar esse quadro. Vou botar um nível aqui para a gente ficar com a régua ainda melhor. Vamos lá então, olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os pontinhos. O primeiro ponto é o ponto 2, 3. O segundo ponto é o 1, 0 e o 0, 3. Não tira daí não. Vamos lá, ponto A. 2, 3. Ponto B. 1, 0. Ponto C. 0, 3. E o ponto D. 1, 6. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar. O ponto B está aqui, né? 0, 1. O ponto C está aqui. O ponto A está aqui. E o 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só acho que esse desenho tá cagado, hein? Me parece que tá cagado sim, Pedro. Você não pode olhar o original aí pra gente, não? Beleza. Cagadinho. Aqui, ó, isso aqui tinha que ser um losango, cara. Né? Joga pra mim aqui. Ó, do losango. Isso não me parece um losango. Ah, porque eu marquei errado, pô. Muito burro. Muito burro, Pedrão. Eu marquei trocado. Aqui é o 1, 0. E o 0, 3 está aqui. Esse aqui não existe. Agora sim. Ai, que burro. Troquei o X com o Y. Tá? Então, vou fazer de vermelho essa figura. Tá? O nosso losango vai estar aqui. Para fazer o cálculo da área, né? Como essa figura está bem razoável aqui, né? A questão ajudou um pouco a gente. Nós não vamos precisar usar fórmula nenhuma, tá? Por quê? Porque já estou vendo, né, que dá para dividir em 2 triângulos, dá para fazer um retângulo e dividir por 2, dá para fazer o que você quiser, tá? Mas eu vou também aproveitar para mostrar para vocês como resolver pela fórmula da geometria analítica. Por quê? Porque pode aparecer uma questão um pouco mais complexa. Então, galera, olha só. Essa questão especificamente, a gente pode fazer o seguinte. Ó. Como isso aqui é um losango, nós temos que lembrar que temos lados congruentes. O que isso significa, viu? Que basta a gente calcular um dos lados para resolver a questão. Olha só, como é que eu vou calcular um dos lados? Olha para cá, ó.
Por Pitágoras aqui, ó, você pode construir essa ideia. Se aqui o B está no ponto 1 e o C, né, e o A, perdão, está no 2, ó, aqui é o 2, essa distância aqui vale 1. Tá? O ponto C está na altura 3, ó, o A também. Então significa que aqui é 3. Você precisa saber quem é esse lado, né? Vamos chamar esse lado aqui de Dzinho. Tá? Pô, Vigo, legal, o que eu faço? Aplico o teorema de Pitágoras. Então, ó. Então você vai fazer d ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. D ao quadrado é 1 mais 9, que dá 10. Então D é raiz de 10. Mas viu que raiz de 10 é um lado. Sim. E daí? E daí que nós queremos o perímetro. Se eu sei um lado, eu sei o perímetro. Como que eu sei? Porque são todos os lados iguais. Então, ó, o perímetro a gente chama de 2P e vai ser 4 vezes isso. Então, ó, quando você vier para cá, tá? Você vai ter que fazer o quê? Ó, utilize raiz de 10 igual a 3,2. É só multiplicar. Então, ó, 2P igual a 4 vezes 3,2. Então, 2P é 12,8. Conseguimos, então, a primeira parte da questão, né? Calcular o perímetro. Mas, viu, tu escolheu calcular o perímetro? Por quê? Porque a área, se eu calculasse a área, eu ia ficar em dúvida, ó, a não ser que a área fosse 18. Né? O perímetro já me dava exclusividade nas respostas, ó, porque nenhuma repete. Viu a malandragem? A prova, galera, ela é feita em múltipla escolha. Então você tem que também otimizar a sua solução. Mas viu, vamos calcular essa área, né? Claro que vamos. Né? A gente sabe que a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2, né, vai ser a área do losango. Então, ó, área do losango. Diagonal maior vezes diagonal. Tem espaço aqui? Tem. Menor, tá? Tudo isso dividido por 2. Beleza, Vigo, mas como é que eu vou descobrir esses valores? Você vai olhar para cá, para a figura. Como eu disse, a figura te ajuda. Diagonal maior é essa aqui, ó. O ponto D, galera, tá no Y igual a 6, ó. Então esse tamanho aqui é 6. E a diagonal menor tá aqui, ó, paralela ao eixo X. Então esse cara aqui vale justamente 2. Então você vai ter que a área vai ser igual a meio vezes 6 vezes 2. Olha aqui. Isso vai dar 6. Tudo bem? Então o nosso gabarito vai ser ali a letra A. Vamos fazer isso bonitinho. Viu, Og? Esse é um tipo de solução que você utilizou geometria plana. Exatamente. Agora printa. Então, galera, aqui, ó, o nosso gabarito vai ser letra A. Maravilha, tá? Só que agora printa a solução e eu vou mostrar para você um outro caminho para chegar até a questão, tá? Então vem aqui comigo. Printou? Maravilha. Vamos apagar aqui. Você poderia, né, no caso de uma questão mais complicada de áreas,
usar a seguinte estratégia. GA, geometria analítica, tá, gente? Então, ó, a área, galera, vai ser o módulo desse cara dividido por 2. Viu? Como é que eu encontro esse cara aqui? Simples, ó, você vai fazer uma matriz, né? Escolhe uma das letras aqui, Pedrão. A, B, C ou D? D. D. Então, maravilha. Pedro escolheu D. O ponto D é o ponto 1, 6. Agora escolhe, Pedro, sentido horário ou anti-horário? Horário. Horário. Então, ó, a gente vai completar aqui, ó. Dar a volta nos pontos até chegar ao D de novo. Então, agora vai o ponto A, o ponto B, o ponto C, e você completa com o ponto D novamente. Por quê? Porque tem que fechar a figura, tá? Então nós temos aqui essa matriz, tá? Viu que maravilha? E o que eu faço com essa matriz? Primeiro, sabendo esse método, você não precisaria desenhar, tá? E aí você ia fazer assim, tipo um determinante, ó. Multiplicou 1 vezes 3, 2 vezes 0, 1 vezes 3 de novo, 0 vezes 6. Para o outro lado, 6 vezes 2, 3 vezes 1, 0 vezes 0 e 3 vezes 1. Então, ó, esse cálculo é pegar a galera somada do lado direito e subtrair da galera somada do lado esquerdo. Então, ó, o delta vai dar 6 menos 18. Isso dá menos 12. Então, a área, módulo de menos 12 sobre 2. Tá? Achamos o mesmo 6. Ah, Vilgma, foi muito mais trabalhoso do que fazendo do outro jeito. Lembra que do outro jeito você teve que gastar tempo desenhando, montando bonitinho e tendo sorte da questão ficar bonitinha, né? Porque aqui, ó, você tem as diagonais quase que imediatamente. Agora, se o losango fosse inclinado, fosse torto, você não ia saber os valores das diagonais de imediato. Então fica a dica aí que pode aparecer isso também, tá? Então já sabemos que o gabarito é a letra A, tá? Maravilha. Vamos para a próxima aqui, ó. Qual é a razão entre a medida da área e do comprimento da circunferência que no plano cartesiano passa pelos pontos A, B e C? Ih, essa questão é delícia, hein? Essa questão, agora sim, você vai ser obrigado a usar a geometria analítica? Não, não é obrigado. Você pode usar a equação da circunferência, mas aí já é analítica, né? Você tem que saber a equação da circunferência, que aí você vai aplicar esses pontos e verificar, né, quais são os valores bonitinhos. Mas você pode resolver usando retas. Ué, viu, como é que eu vou fazer usando retas? Simples, vem comigo para cá. Para isso, né, eu não sei se é o caso de vocês, seria legal ter uma noção de desenho geométrico ou saber muito bem geometria plana. Olha só que coisa legal. Pedro, isso é muito maneiro, cara. Isso é lindo. Geometria é lindo, né, cara? Sim, matemática é linda, Tó. Olha, se eu tenho uma circunferência e eu não sei o centro nem o raio dela, eu praticamente não sei nada dela, né? Mas, nesse caso, o amigão ali, ele me deu 3 pontos. Então, olha só.
eu vou fazer aqui, antes de resolver a questão, um rascunho. Aqui tá aparecendo? Tá no limite, né? Vou fazer um rascunho da minha ideia. Ó, vou fazer um círculo. Tá? Tá mais ou menos. Ok? Piorei, né? Tá? E aí, o que eu vou fazer com esse círculo, galera? Eu quero descobrir o centro dele. Ah, viu? O centro é aqui. Não, eu quero descobrir exatamente o centro dele. Como é que você vai fazer isso? Simples, ó. Se eu conheço 3 pontos desse círculo, tem uma forma de encontrar o centro dele. Como? Assim, ó, eu faço uma reta que passa por 2 pontos, tá? Uma reta que passa por outros 2 pontos e faço as mediatrizes dessas retas. Então, ó, fazer mediatrizes. Quando eu faço a mediatriz aqui, a mediatriz é a perpendicular que passa pelo ponto médio. Aqui, ó, mediatriz passa pelo ponto médio. Esse ponto aqui é o centro. Parece estar no centro? Não, ele está no centro, não parece estar. Então, essa é a ideia do que a gente pode fazer. Pode, não significa que é a única solução, tá? Mas eu estou escolhendo trabalhar de um jeito com vocês para trazer conteúdos legais, tá? Então eu vou fazer isso. Eu vou descobrir uma equação da reta, tá? Vou descobrir o ponto médio, vou descobrir a perpendicular que passa pelo ponto médio, tá? E aí, isso é mediatriz. Mas para que você vai fazer isso, Vilg? Porque olha só, o que ele está pedindo para a gente é a razão entre a área e o comprimento da circunferência. Viu que se ele quer a área e o comprimento, ele precisa do quê? Precisa do raio, tá? Então, se ele precisa do raio, eu vou pegar depois esse centro e vou calcular a distância para qualquer um dos pontos que a gente escolher, tá? Esse é um dos caminhos. E aí, a gente vai conseguir resolver usando retas. Ah, Vilga, mas eu não quero fazer desse jeito, quero fazer de outro. Como é que eu posso fazer de outro jeito? Você pode falar o seguinte. Outra ideia. Você pode dizer que a equação da circunferência é essa aqui. Você conhece os valores de x e y de pontos que pertencem, tá, à circunferência. Então, se você substituir os valores de x e y nos 3 momentos, tu vai montar um sistema e aí você vai ter para descobrir o A, o B e o R. Só que você vai ter 3 equações. Então, você consegue resolver um sistema. Esse é outro caminho, tá? Menos geométrico, mais braçal, mas é válido igual, tá? Tanto faz aí o formato que você vai escolher, tá? Então, outra ideia é pegar a equação, substituir pontos e resolver um sistema. Quando você resolver um sistema, você já vai descobrir o R, tá? Porque o R é justamente o que você está buscando. E se você descobrir o R, você sabe o comprimento e sabe a área. Ué, viu? E daí? E daí que você está buscando justamente isso. Por quê? Porque quando você divide um pelo outro, tá? Quando você divide um pelo outro, a razão entre área e comprimento vai ficar bonitinho. Porque a razão entre a área e o comprimento é πr ao quadrado sobre 2πr. Então isso aqui vai dar R sobre 2. Então o que você precisa descobrir de fato? O R. Como que tu vai fazer isso? Problema seu, tá?
Cada um vai fazer do jeito que preferir. Então, sabendo dessas duas coisas, como que tu vai fazer, Viug? Vamos lá. Posso apagar isso? Pode. Então vamos fazer aqui a nossa ideia. Já dei uma sugestão de resolução por sistemas, uma solução por geometria analítica e agora eu vou mostrar uma outra ideia. Está pronto, Pedro? Tá. Caraca, é tão diferente ver meu livro usando régua. Duas questões. Porque a galera de específica é mais exigente, né? Então, olha só. Vamos fazer o seguinte. Está ali o nosso plano cartesiano. Quais são os nossos pontos? Epa, tô muito na frente, cara. Vou sair daqui para eles não verem as respostas. Volta para a questão que eu tava. Eu devo ter esbarrado aqui. Não, mas aí eles vão ver as respostas. É isso que eu não queria, pô. Joga pro quadro. Ah, beleza. Isso, e volta tudo. Não, é isso mesmo. Eu tô nessa. Pronto, agora pode aparecer. É porque isso aqui estava na minha mão enquanto eu estava desenhando. Vamos lá. Vamos posicionar esses pontos no plano cartesiano. Ó, é o menos 4, 1. Maravilha. O ponto B é o ponto menos 1, menos 2. E o ponto C é o ponto 2, 1. Ok, então vamos desenhar esses caras, ó. 1, 2. Então aqui é o ponto 2, 1. Ótimo. O ponto, esse é o ponto C. O ponto B é o menos 1, menos 2. Está aqui embaixo. E o ponto A tá aqui. O nosso cara, né, a nossa circunferência, ela tá passando por esses pontos. Acredito que seja um desenho mais ou menos assim, tá? Lembrando que isso é um esboço, hein? Viu, como é que eu posso trabalhar para descobrir o raio dessa circunferência? Tem algumas maneiras, tá? Algumas maneiras. Se você pensar em 3 pontos, né? Que são esse aqui e esse aqui, por geometria analítica, dá para resolver por reta, tá? Bota as duas retas aqui e encontra as perpendiculares que se passam lá no centro, mas esse é um processo longo, tá? Pode se resolver também pelo sistema, e aí bota lá a equação da circunferência, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Substitui todo mundo e faz, mas eu acredito muito mais na geometria plana. Olha aqui, ó, na geometria plana. Eu vou dizer o seguinte, o desenho que é dado pra gente, eu fiz questão de colocar ele aqui, para você ver o seguinte, ó. Escolhe, tá, um dos ângulos aqui. Por quê? Porque se você usar um voodoo aqui, ó, lei dos senos. Viu? Por que a lei dos senos vai ser um voodoo? Porque, ó, a lei dos senos diz o seguinte, ó, o lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele vai ser igual a 2R.
Viu que qual é o lado que você quer escolher? Tanto faz, qualquer um, tá? Vou fazer de um jeito que você achar melhor. Então olha aqui, ó. Se você pensar nessa figura aqui, isso aqui é um triângulo isósceles, tá? Dá para ver que ele é isósceles. Tudo bem? Então, tá bonitinho, aqui é paralelo ao eixo, né? Então aqui, ó, do menos 4 até o menos 1, aqui mede 3, né? Aqui, do 1 até o 2, mede 3 também. Pô, viu? Então, pera aí. Então, eu já descobri que esse ângulo aqui é 45. Então, falta descobrir o quê? Falta descobrir quanto que é esse cara. Ah, não, viu? Não precisa descobrir, sabe por quê? Porque se aqui é 45 e do outro lado também é 45, aconteceu mais uma coisa legal. Aqui vai ser 90. Então, se eu tenho um triângulo retângulo inscrito na circunferência, tá? Você já sabe que esse danadão aqui, ó, é o diâmetro. Tá? Eu só escrevi isso aqui porque pode ser que não seja um triângulo retângulo. Como nesse caso é um triângulo retângulo, você foi premiado, né? E já vai saber que o raio, nesse caso, é metade da hipotenusa. Então, ó, triângulo retângulo inscrito no círculo ok? Então, galera, olha só, nesse caso aqui, a hipotenusa mede 6. O que a questão está pedindo para a gente? Vem aqui para o canto. A questão pede área sobre comprimento. Qual é a área do círculo? πr ao quadrado. Qual é o comprimento do círculo? πr. Então, simplificando, isso aqui dá r sobre 2. Mas viu que nós acabamos de descobrir que o raio é 3. Então, ó, nessa questão, o raio é 3. Se o raio é 3, isso aqui vai dar 3 meios. Será que tem 3 meios aí, produção? Vamos ver. Vamos ver? Opa, não tem. Não tem porque não está escrito em forma de fração, mas tem em decimal. Então, em decimal, 1,5 é a nossa resposta. Tá? Essa questão ela foi facilitada pelos pontos que foram dados. Mas eu quis mostrar para você vários caminhos para que você conseguisse descobrir ali, tá? A questão central, né? E aí você podia trabalhar com qualquer ponto que fosse dado. Tudo bem? Show. Bom, vamos então... Opa, por que já está com a resposta? Não sabemos a resposta, tá? Ignora. Um ciclista estabeleceu a meta de percorrer a distância entre 2 cidades durante 3 dias. No primeiro dia, ele percorreu 1/3 da distância. No segundo dia, né, que é no dia seguinte, mais 1/3 do que faltava. Que fração da distância ele necessita percorrer no terceiro dia para atingir sua meta? Galera, essa é uma questão de operações com frações, tá? Certamente vocês dominam isso porque é muito importante para o Enem, tá? Então, para fazer a questão de qualquer outro vestibular, vocês já estão vacinados em relação a isso. Tem que ficar ligado no texto. Olha o que o texto diz. O cara vai percorrer um caminho e eu dividi ele aqui, eu dividi esse caminho em 3 pedaços. Tá? E você vai entender por quê. Ó, isso aqui ele percorreu no primeiro dia.
O que falta para o segundo dia? Dois terços é que falta, né? Então, ó, primeiro dia, 1/3. Segundo dia, 1/3 do que falta. E o terceiro dia? Não sei. Então, olha o que eu vou dizer. Se ele percorrer isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, tem que dar 1 inteiro, que é o caminho todo, tá? Então, você vai escrever isso aqui. 1/3 mais 2/9 mais x igual a 1. Viu? O que eu posso fazer para sumir com a fração? Você pode fazer o MMC ou você pode multiplicar por 9. Se você multiplicar por 9, vai ficar assim. 9/3 mais 18/9 mais 9x igual a 9. Simplificando, 3. Simplificando, 2. Então, o 3 e o 2 passou para lá. Acabou a questão. Não é bonitinha? Questão bem direta, tá? Dá para resolver tranquilamente na sua prova. 4/9, nós já sabíamos a resposta que tinha aparecido antes, né? Então, spoiler aí. Eu acho que tem algum bug no coisa, que eu vou passar, tenho certeza que vai estar marcada a outra opção também. Ó, olha aí. Tá vendo? Tá chosado. Mas não tem problema não. Isso é questão que você já sabe o gabarito. O que importa pra gente é como fazer. Olha aqui. É uma questão claramente de áreas, né? Na figura, os vértices do triângulo equilátero de lado 4 são centros de 3 círculos que se tangenciam mutuamente, determinando a região achurada de preto no interior do triângulo. Qual é a medida da área dessa região? Maravilha. Então, olha só, nós queremos o quê? Essa área escurinha aqui do meio, tá? O que eu faço para descobrir isso aqui? Vou fazer a área do triângulo e vou tirar os 3 setores. E aí vai sobrar esse biquíni aqui. Tudo bem? Então vamos fazer isso. Eu nem vou desenhar, tá? Então a área procurada... A área procurada é a área do triângulo equilátero menos a área de 3 setores. Então vamos lá. O triângulo, eu vou ter que desenhar, tá? Só para você se situar. Triângulo equilátero. Tá? Aqui ele diz que é 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Galera, se o triângulo é equilátero, aqui eu tenho um setor de 60, né? Então, ó, área do triângulo. Área é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Viu que mais o lado vale 2. Então, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ó. Só que o exercício diz pra gente um valor pro raiz de 3, ó. Raiz de 3 é quanto, Pedrão? Ó, 1,7. Então, essa área
vai ser aqui 1,7. Guardou. Tá? Nesse outro cara, eu tenho um setor. Então, ó, área do setor. Nós vamos fazer o quê? πr ao quadrado vezes o ângulo sobre 360, né? Viu, Gui? Eu tenho um ângulo de 60 graus, tudo bem. Então, a área é igual a πr ao quadrado vezes 60 sobre 360. Ó, simplificou. Isso vai ficar assim, ó. π vezes 4 vezes 1/6. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Dividindo por 2, ó. A área é igual a 2π sobre 3. Viu que dá para melhorar mais? Dá para melhorar mais. Por quê? Porque o exercício disse pra gente que o π é 3, tá? Então, a área ficou 2. Tem alguma coisa errada. Então, gente, eu cometi um erro aqui. Ó. Eu botei que o lado é 2, mas o lado é 4. Me perdoem, tá? Aqui vai ficar 4. Só isso. Vai fazer mais sentido, né? Então, deixa eu tirar isso aqui, que eu vou ter que fazer uma conta. 4 vezes 1,7, a área vai ser 4 vezes 7, 28, então 6,8. Ok. Aí, a gente tem que descobrir a área do biquininho, né? Então, a área procurada vai ser 6,8 menos 3 vezes a área do setor. Ó, são 3 setores idênticos. Então, 6,8 menos 6 vai dar 0,8. Tá? Essa é uma questão clássica de áreas. Isso aqui já é conhecido, já apareceu em vários vestibulares, tá? Tem livros, inclusive, é bem comum. Então, 0,8 está na letra D de dado. Dá pra gente fazer mais uma, produção? Dá para fazer mais uma. Então, vamos fazer mais a 7. Ó, a Prefeitura da Cidade Feliz doou um terreno para a comunidade viver bem, discutir projetos que deveriam ser implantados no local. Após um planejamento participativo, ficou acertado que 40% da área total desse terreno serão destinados a uma creche, 3% para banheiros públicos e 17% para a academia de ginástica. A sobra da área, que é de 800 metros quadrados, será utilizada para uma pequena praça com um parque de lazer. Caraca, 800 metros quadrados não é uma pequena área, não, tá? 800 metros quadrados será utilizado para uma pequena praça com um parque de lazer. Qual é a área total do terreno doado por essa prefeitura? Galera, olha só. Deixa eu apagar isso aqui. O terreno, seja lá qual for, ele tem um tamanho de 100%, né? Então, se eu pegar todas as porcentagens que ele me deu, vamos escrever, pisca aí, ó. Ah, já tá aí. 40 é para creche. 3% banheiro. 17 para academia. Mais o valor da praça. Isso aqui, galera, tem que dar 100%. Se ele está dizendo para a gente
que isso aqui mede 800 metros quadrados, olha que legal, galera. Quanto que é 40 mais 3 mais 17? 60. Então esse x aqui é 40%. Tudo bem? Faz sentido? Então eu já descobri que esse cara aqui também vale 800. Por quê? Porque é o mesmo 40%. E esses aqui juntos são 20%. Então eles vão valer metade de 800, que é 400. Com isso, o total do 100% é a soma desses três, que dá 2.000. Tá? Você viu que dá para resolver facilmente, porque os números ajudam. Se os números não ajudassem, você ia ter que fazer, né, mais conta de porcentagem. Mas fora isso, vamos ver que letra que tem o 2.000. 2.000, letra D. Será que é isso? Letra D. Foi que foi. Tá? Galera, então aí ainda sobram 5 questões, tá? Para vocês treinarem. E também não deixem de fazer as anteriores de outras maneiras, como eu sugeri, tá? Para que você treine aí e se especialize cada vez mais. Beleza? É isso, boa prova para todos vocês no final de semana e eu espero que o ProEnem tenha ajudado vocês a conseguir um bom resultado por aí. Valeu? Beijo, tchau, galera. Tchau. Fui. Foi. Somos mais de 500 mil. Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. ProEnem, sempre com você. We gotta celebrate life. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the